Seção 6ª. De inquirição de testemunhas, do reconhecimento de pessoa ou coisa e das diligências em geral. Artigo 415. A inquirição das testemunhas obedecerá às normas prescritas nos artigos 347 a 364, além dos artigos seguintes. Artigo 416. Qualificada a testemunha, o escrivão fará a leitura da denúncia, antes da prestação do depoimento. Se presentes várias testemunhas, ouvirão todas, ao mesmo tempo, aquela leitura, fim da qual se retirarão do recinto da sessão as que não forem depor em seguida, a fim de que uma não possa ouvir o depoimento da outra, que a preceder. Parágrafo único. As partes poderão requerer ou auditor determinar que a testemunha seja lido o depoimento seu prestado no inquérito, ou peça deste, a respeito da qual seja esclarecedor o depoimento prestado na instrução criminal. Artigo 417. Serão ouvidas, em primeiro lugar, as testemunhas arroladas na denúncia as referidas por estas, além das que forem substituídas ou incluídas posteriormente pelo Ministério Público, de acordo com o parágrafo 4º deste artigo. Após estas, serão ouvidas as testemunhas indicadas pela defesa. Parágrafo 1º. Havendo mais de 3 acusados, o procurador poderá requerer a inquirição de mais 3 testemunhas numerárias, além das arroladas na denúncia. Parágrafo 2º. As testemunhas de defesa poderão ser indicadas em qualquer fase da instrução criminal, desde que não seja excedido o prazo de 5 dias, após a inquirição da última testemunha de acusação. Cada acusado poderá indicar até 3 testemunhas, podendo ainda requerer sejam ouvidas testemunhas referidas ou informantes, nos termos do parágrafo 3º. Parágrafo 3º. As testemunhas referidas, assim como as informantes, não poderão exceder a 3. Parágrafo 4º. Quer o Ministério Público quer a defesa poderá requerer a substituição ou desistência de testemunha arrolada ou indicada, bem como a inclusão de outras, até o número permitido. Artigo 418. As testemunhas serão inquiridas pelo auditor e, por intermédio deste, pelos juízes militares, procurador, assistente e advogados. As testemunhas arroladas pelo procurador, o advogado formulará perguntas por último. Da mesma forma o procurador, as indicadas pela defesa. Artigo 419. Não poderão ser recusadas as perguntas das partes, salvo se ofensivas ou impertinentes ou sem relação com o fato descrito na denúncia, ou importarem repetição de outra pergunta já respondida. Parágrafo único. As perguntas recusadas serão, a requerimento de qualquer das partes, consignadas na ata da sessão, salvo se ofensivas e sem relação com o fato. Artigo 420. Se não for encontrada, por estar em lugar incerto, qualquer das testemunhas, o auditor poderá deferir o pedido de substituição. Se averiguar que a testemunha se esconde para não depor, determinará sua prisão para esse fim. Artigo 421. Nenhuma testemunha será inquirida sem que, com 3 dias de antecedência pelo menos, sejam notificados o representante do Ministério Público, o advogado e o acusado, se estiver preso. Artigo 422. O depoimento será reduzido a termo pelo escrivão e lido a testemunha que, se não tiver objeção, assiná-lo-á após o presidente do Conselho e o auditor. Assinarão, em seguida, conforme se trate de testemunha de acusação ou de defesa, o representante do Ministério Público e o assistente ou um advogado e o curador. Se a testemunha declarar que não sabe ler ou escrever, certificá-lo-á o escrivão e encerrará o termo, sem necessidade de assinatura rogo da testemunha. Primeiro, a testemunha poderá, após a leitura do depoimento, pedir a retificação de tópico que não tenha, em seu entender, traduzido fielmente declaração sua. Segundo, se a testemunha ou qualquer das partes se recusar a assinar o depoimento, o escrivão certificará, bem como o motivo da recusa, se este for expresso e o interessado requerer que conste por escrito.
Artigo 423. Sempre que, em cada sessão, se realizar inquirição de testemunhas, o escrivão lavrará termo de assentada, do qual constarão lugar, dia e hora em que se iniciou a inquirição. Artigo 424. As testemunhas serão ouvidas durante o dia, das 7 às 18 horas, salvo prorrogação autorizada pelo Conselho de Justiça, por motivo relevante, que constará da ata da sessão. Artigo 425. A acareação entre testemunhas poderá ser determinada pelo Conselho de Justiça, pelo auditor ou requerida por qualquer das partes, obedecendo ao disposto nos artigos 365, 366 e 367. Artigo 426. O reconhecimento de pessoa e de coisa, nos termos dos artigos 368, 369 e 370, poderá ser realizado por determinação do Conselho de Justiça, do auditor ou a requerimento de qualquer das partes. Artigo 427. Após inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao auditor, que deles determinará a vista em cartório às partes, por 5 dias, para requererem, se não o tiverem feito, o que for de direito, nos termos deste Código. Parágrafo único. Ao auditor, que poderá determinar de ofício as medidas que julgar convenientes ao processo, caberá fixar os prazos necessários à respectiva execução, se, a esse respeito, não existir disposição especial. Artigo 428. Fim do prazo aludido no artigo 427. Se não tiver havido requerimento ou despacho para os fins nele previstos, o auditor determinará ao escrivão a abertura de vista dos autos para alegações escritas, sucessivamente, por 8 dias, ao representante do Ministério Público e ao advogado do acusado. Se houver assistente, constituído até o encerramento da instrução criminal, ser-lhe-á dada a vista dos autos, se o requerer, por 5 dias, imediatamente após as alegações apresentadas pelo representante do Ministério Público. Parágrafo 1º. Se o processo responder em mais de 5 acusados e diferentes forem os advogados, o prazo de vista será de 12 dias, correndo em cartório e em comum para todos. O mesmo prazo terá o representante do Ministério Público. Parágrafo 2º. O escrivão certificará, com a declaração do dia e hora, o recebimento das alegações escritas, à medida da apresentação. Se recebidas fora do prazo, o auditor mandará desentranhá-las dos autos, salvo prova imediata de que a demora resultou de óbice irremovível materialmente. Artigo 429. As alegações escritas deverão ser feitas em termos convenientes ao decoro dos tribunais e à disciplina judiciária e sem ofensa à autoridade pública, às partes ou às demais pessoas que figuram no processo, sob pena de serem riscadas, de modo que não possam ser lidas, por determinação do presidente do Conselho ou do auditor, as expressões que infringam aquelas normas. Artigo 430. Fim do prazo concedido para as alegações escritas, o escrivão fará os autos conclusos ao auditor, que poderá ordenar diligência para sanar qualquer nulidade ou suprir falta prejudicial ao esclarecimento da verdade. Se achar o processo devidamente preparado, designará dia e hora para o julgamento, cientes os demais juízes do Conselho de Justiça e as partes, e requisição do acusado preso à autoridade que o detenha, a fim de ser apresentado com as formalidades previstas neste Código.